Olá galera, tudo bem? Como estão? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tema muito interessante, que na verdade é quem somos nós? Porque muitos de nós vivemos aqui nessa dimensão e a gente às vezes não se pergunta, né? Não para fazer essa introspecção de quem somos nós, em algo mais profundo, né? Quem eu era antes de eu estar aqui agora? Quem eu era antes de ter esse nome que eu tenho hoje? Ou o que eu era, né? Porque a gente vive o nosso cotidiano e a gente acaba esquecendo de se questionar, de se interiorizar para essas questões muito importantes que tem que ter dentro da gente, né? A gente precisa, porque às vezes a gente passa uma vida toda ah, e não se faz essas perguntas, né? A gente não se questiona sobre isso. A gente entra no sistema do planeta, a gente vive, a gente trabalha, a gente vai para a escola, para a faculdade, tem família, constrói uma casa e assim vai, né? E a gente esquece de se auto-analisar, de se auto-questionar sobre algumas coisas que são muito importantes, né? E a primeira delas é quem somos nós, né? Quem eu sou, de onde eu vim antes de eu estar aqui agora, quem eu era antes de ter esse nome. Isso é muito importante para a gente acessar com mais profundidade toda essa existência que a gente vive, tá? Então, assim, eu vou conversar um pouquinho com vocês na parte multidimensional, na parte de dimensões, para a gente ter uma ideia de quem a gente é, para depois a gente entrar nas questões planetárias, para a gente entrar nas questões éticas, morais, conduta, ser uma boa pessoa, tá? Essa é a minha perspectiva do que eu sinto e do que eu vivi, né, em um certo tempo sobre essas questões. Mas vamos a uma historinha. A gente veio de dimensões superiores, tá? A gente veio da sexta, sétima dimensão, né? Hoje a gente está na quarta dimensão de consciência, tá? E assim, da onde a gente veio, da quinta, sexta dimensão, e para cima, né? Lá eram dimensões que não tinham índice de polaridade alto, né? O que isso significa, né? Porque se a gente observar hoje, a gente está em um planeta com um grande índice de polaridade. A gente está em uma dimensão de uma polaridade muito grande. E da onde a gente veio, não tem esse índice de polaridade grande. Porque, vamos supor assim, na sexta dimensão, vou dar um exemplo, tá? É só um exemplo. Na sexta dimensão, não tem polaridade. Não é igual aqui, que é polarizado. E o que isso significa? Significa, sim, que lá você é como se fosse uma gota do rio que corre para o oceano. A gota do rio, ela não se pergunta, ela não tem uma mente, ela não se questiona do caminho que ela precisa trilhar para chegar até a vastidão do oceano, ao infinito do oceano. Ela simplesmente vai. Ela segue o fluxo. Às vezes ela tem pedra no caminho, às vezes ela empoça e aí dá uma chuva e leva ela de volta. E assim vai. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na sexta dimensão de consciência, que é um dos lugares que a gente veio, tá? Claro que a gente veio também de outros, mas vamos começar por aqui. O que acontece? Nesse local, a gente é muito conectado com o que a gente chama de Deus, ou eu prefiro chamar de fonte criadora. A gente é conectado com a totalidade. Ou seja, a gente não é, vamos dizer assim, a gente não se sente individual. Eu não me sinto só esse corpo. É como se na sexta dimensão eu me sinto tudo que existe. Apenas sendo uma consciência, mas ainda assim eu me sinto tudo. É como se nesse momento eu aqui agora me sentisse tudo que existe.
me sentisse o ar, me sentisse as plantas, o travesseiro, a parede, os animais, as pessoas. É como se eu deixasse de ser eu para ser todo, para ser tudo que existe. Então, na sexta dimensão é assim, né? Tem essa questão. Isso significa que não tem polaridade, não tem o que a gente chama de bem ou mal, porque lá é tudo unificado. A gente pode chamar de dimensão do amor, né? Dimensão do amor porque é uno com o todo, né? É um com o todo. E assim, esse local, de certa forma, é uma parte da nossa trajetória. A gente veio de lá, né? Antes de existir essa dimensão que nós estamos agora, quarta dimensão de consciência e dual, bem e mal, certo e errado, verdade, mentira, verdadeiro e falso, enfim, antes de existir isso, a gente estava nessas dimensões. Sexta dimensão, unificado, todos sendo um só. E é uma sensação incrível, é como se você sabe que você é Deus. E você tem a total conexão com Deus, com fonte criadora, tá? Então, não tem dor, não tem sofrimento, não tem doença, não tem nada disso. Porque tudo isso depois a gente fala sobre isso. Mas assim, então quando a gente estava nessa dimensão, vou dar uma bela resumida, tá? Para a gente chegar aqui onde a gente está hoje, para a gente entender quem somos nós aqui na Terra. Chegou um belo momento da nossa experiência nessa sexta dimensão que a gente viveu tudo lá. A gente viveu todas as possibilidades que poderiam existir dentro daquela dimensão. Nós dominamos a sexta dimensão. E o universo, ele é isso. O universo é experienciar infinitamente. E a experiência é infinita, literalmente infinita. Então, quando nós aprendemos tudo nessas dimensões, isso nos dá a possibilidade, né? É como se a gente tenha a capacidade de aprofundar mais ainda em nós mesmos. Por isso que é infinito. Então, quando teve esse domínio, entre aspas, da sexta dimensão, a gente conseguiu, engenheiros cósmicos desenvolveram as dimensões mais abaixo, né? Que são a quinta, quarta e a terceira dimensão, né? Então, porém, nessas dimensões novas, né? Nesses modelos novos de dimensões, começou a existir a polaridade, o bem e o mal, o certo e o errado, né? Então, quando houve essa proposta de experiência para as almas, os seres das sexta dimensões, que eram nós, todos, não tem um que não veio de lá, não existe isso. Todos precisam se desdobrar de cima para baixo, entre aspas, né? De dimensões superiores até a mais baixa, e depois fazer o retorno, né? Quando houve essa proposta, assim, foi um pouco assim assustador, né? Porque as almas das sextas dimensões percebiam que iam entrar em uma dimensão que elas poderiam se perder. Por que se perder? Porque assim, ó, se você observar, aqui a gente não tem essa sensação plena do todo. A gente não tem a sensação plena de Deus. A gente tem consciência, o que é, como é, que é tudo o que existe, né? Porém, quando a gente encarna nessa dimensão, quando a gente entra aqui, a gente entra no corpo físico, que é um isolante energético muito grande, que dá a sensação de separação. Aí que entra a charada, né? A gente se sente separado porque estamos em um corpo biológico muito denso vibratoriamente, que traz essa sensação de separação de tudo que existe. Porém, é uma sensação, não existe a separação. Eu e você que está me assistindo agora aí, a gente é a mesma coisa. A única diferença que existe entre eu e você é a experiência que você vive hoje é diferente da minha. Então você tem conceitos e ideias sobre a existência e o mundo diferente do meu.
Porém, ainda assim, nós somos o mesmo ser. Nós somos nós somos a fonte criadora. Então, o que é o mundo polarizado? É as suas vivências dizendo que coisas são certas e erradas, baseada no nível de consciência, na onde você viveu, no sistema social, crenças, contra as minhas ideias, que são ideias, crenças baseadas nas minhas vivências. E é aí que está a experiência. Vira uma experiência, entre aspas, individual, polarizada, de certo e errado, o bem e o mal, né? E aí por isso que vira uma bagunça e por isso que a gente se perde. Porque a gente esquece de quem a gente é, porque a gente vive, por exemplo, como é que eu vou lembrar de quem eu sou se eu tô aqui no corpo e eu só sei que eu sou Wesley? E tem um sistema social, e tem um trabalho, né? Você entende? Fica um pouco complicado, né? Mas aí é que tá. O grande segredo de tudo isso é a gente manifestar a nossa essência. É a nossa essência ser maior do que as crenças e as limitações desta dimensão, né? Porque, por exemplo, a sua essência é amor puro. A nossa essência é amor puro. O que significa o amor puro? Significa fraternidade. O amor puro significa compaixão. O amor puro significa... Não é um amor biológico de abraçar e vem cá que eu te amo. Não, é uma união com o outro. É saber que essa separação é uma ilusão. É saber que quando eu olho nos seus olhos eu me vejo. É a mesma pessoa, é o mesmo ser. Essa sensação que está além do corpo emocional, não é uma emoção que você vai sentir, é algo maior que uma emoção, porque as emoções têm um limite do que pode ser sentido. Dor, amor, raiva, medo, essa sensação da sua essência é além dessas emoções. Então, o que acontece? Quando a nossa missão é a manifestação dessa essência de amor nesse planeta, basicamente. Por quê? Porque na sexta dimensão é fácil a gente manifestar amor. Na sexta dimensão é fácil a gente saber que a gente é tudo e fazer tudo certo, né? E aí a gente entrou nessa dimensão e tem essas questões de, poxa, o certo e o errado, o bem e o mal, o verdadeiro, o falso. E é isso que faz a gente se perder, porque são vibrações, vamos supor, a polaridade negativa, o que a gente chama de polaridade negativa, densifica a gente. E essa densificação desconecta a gente, deixa a gente mais isolado, vivendo mais a polaridade e se perdendo mais ainda. Então, onde eu quero chegar? A primeira pergunta que a gente tem que fazer a si mesmo é: para onde eu quero ir depois daqui, dessa encarnação? O que eu quero ser depois daqui, nesse planeta? Eu posso dizer por mim, quando eu sair desse planeta, eu quero viver em um mundo unificado. Eu não quero mais viver em um mundo polarizado, onde tem dor, sofrimento, morte, vida, e tudo que tem. Eu quero viver num mundo unificado de novo. Eu quero me retornar e me unificar mais uma vez e viver experiências unificadas, onde é puro amor, paz, alegria, felicidade e infinitas experiências, infinitas formas de viver. Então, para mim fazer esse movimento de retornar a esferas superiores, eu preciso fazer uma modificação interna dentro de mim. E qual que é essa modificação interna que eu preciso fazer dentro de mim? Eu preciso me apegar às vibrações positivas. Porque como que eu vou para uma dimensão de amor se eu não estou sendo amor aqui? Como que eu vou para uma dimensão de um nível de consciência onde eu sou bom se eu não estou sendo bom para as pessoas ao meu redor? Como que eu vou para um lugar que eu sinto compaixão por tudo, por existir, se aqui eu não sei nem o que é compaixão pelas pessoas?
se aqui eu vibro medo, como que eu vou para uma dimensão onde não existe medo se aqui eu fico com medo? Então aí é que é onde a gente retorna onde a gente está agora. Toda a questão do desenvolvimento ético, do desenvolvimento moral, do se tornar alguém melhor, vai te levar para uma dimensão, para um nível vibratório melhor. Então, o que é mais importante na nossa existência é o aqui e o agora. Porque o que você vai fazer aqui e agora é o que vai fazer a diferença do outro lado. Como você trata a sua mãe, o seu pai, porque você não tem como você tratar, não tem como você manifestar algo, você não manifestar algo que não esteja dentro de você. Então, às vezes, se você sente aquele sentimento de raiva e briga com a tua mãe ou teu pai, tá dentro de você e precisa ser limpo para que você possa retornar a esferas superiores e galgar outras experiências. Então, o que acontece aqui é isso hoje. São infinitas almas de dimensões unificadas, de dimensões de puro amor, que entraram na experiência biológica e se perderam na raiva, no medo, na tristeza, no ódio e nos sentimentos densos. E como elas precisam vibrar positivo para retornar a mundos positivos, elas não fazem isso, porque elas não sabem. Então elas preferem odiar os outros, elas preferem brigar, não aceitar as coisas que os outros falam ou que os outros vivem. Então, a gente está nesse pé hoje. O segredo é esse. A gente buscar melhorar a gente aqui, a nossa conduta, a nossa forma de viver, a nossa forma de ser, para a gente poder retornar para um mundo melhor, que é o meu objetivo. Então, você vê que tudo que acontece não tem nada a ver com o mundo afora. Tem tudo a ver com o mundo interno. Então, todos os questionamentos, todas as questões que você tem com pessoas, é tudo interno. São tudo o universo te dando uma oportunidade de retornar a esferas superiores, através dessas pessoas que às vezes te trazem raiva, te trazem medo, te trazem... Porque se você olhar para essa emoção, você vai trazer uma vibração positiva para ela. Né? Se você olhar para esse medo, você não vai mais ter medo. Você vai sair dessa vibração negativa e você vai estar apto a entrar em uma dimensão que não tem mais essa energia, porque você não vive mais ela. Você não vive mais ela. Você não pode entrar em um local que você não tem ressonância. Então, o grande segredo é esse. É simplesmente se tornar boas pessoas. É simplesmente ajudar o próximo. É simplesmente sempre trazer boas energias para as pessoas. Nos cuidar para não sair essas energias pesadas e trabalhar, se curar, porque existem milhões de técnicas, milhões de formas de a gente se tornar, de a gente tratar questões internas, apometria, reiki e várias outras formas. E é assim que é a nossa jornada. Então, fica uma lição de casa para vocês. Onde vocês querem chegar? Para onde vocês querem ir? O que vocês querem ser, né? Porque eu escolhi o que eu quero ser e para onde eu quero ir. E eu estou trabalhando para isso. né? É fácil? Não é não. Não é não porque a gente acaba encarando dentro da gente muitas partes que gostam de ser raivosa, que gostam de falar palavrão, de xingar os outros, de fazer fofoca. Então, é uma autocura muito grande. Então, você, ponto encarnado, tem que tomar essa decisão do que eu quero para minha vida. Além
Na verdade, perdão, o que eu quero para minha vida não, o que eu quero para minha eternidade, porque isso é mais importante que tudo. O que eu faço para minha eternidade? Fica essa reflexão para todos nós. Gratidão, galera.